Depois que Jiro e Akari estavam vivendo tanto tempo juntos, os sentimentos deles um pelo outro começou a crescer de forma mais natural. Porém, ambos estavam indecisos e não sabiam com quem eles queriam ficar realmente, o que faz com que o destino acabasse providenciando alguns momentos únicos para o casal. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 3 do anime Fufuijo Koibito Miman. E se esse vídeo bater 2195 likes, eu libero a parte final dele quando lançar os últimos episódios. Lembrando também que o nome do anime vai estar na descrição do vídeo. Voltamos então com Jiro e Sadaharu conversando no terraço da escola, e em seguida temos um corte para Shiori, que estava com problemas para carregar algumas coisas, e logo as amigas de Akari chegam para oferecer ajuda a ela. Após isso, elas avistam o Prota e seu amigo e pedem pela ajuda deles, até que o Prota viu que Shiori estava por lá. Eles então começam a fazer as divisões, e uma delas sugere que Shiori e Jiro ficassem juntos, mas ela logo recusa e ele pensa que ela o odiava. Porém, a amiga de Akari na verdade percebeu que era o contrário disso. Após isso, vemos Akari e suas amigas tomando sorvete, e elas decidem perguntar algo para ela. Finalmente, uma de suas amigas fez a pergunta de como ela se sentia com relação ao Jiro, já que elas tinham percebido que ela tinha sentimentos por ele também, além de Tenjin. Porém, Akari fica apenas calada com relação a isso, e em sua despedida, elas se preocupam com o coração de sua amiga, e tentam encontrar algo que fosse ajudá-la a tomar uma decisão definitiva para quem ela iria entregar seu coração de fato. Até que elas encontram um evento de um festival que aconteceria muito em breve. Na casa do casal principal, Jiro estava ajudando Akari a vestir um yukata para que ela pudesse ir ao festival, e é revelado que ela iria para o festival em si com o Tenjin e não com o nosso prota. Pouco depois, ela acaba provocando Jiro perguntando se ele estava com ciúmes, mas ele se nega a admitir isso. Após isso, só faltava aplicar alguns detalhes finais ao nó da yukata, e vemos que ambos estavam um pouco constrangidos por aquilo. Finalmente o festival estava acontecendo, e suas amigas estavam elogiando sua bela aparência com a yukata, e elas tinham planejado tudo para que Akari ficasse sozinha com o Tenjin. Akari então começa a se perder em seus pensamentos de que ia se encontrar com outro cara com a yukata que seu marido tinha preparado para ela, e logo vê uma ilusão dele ao seu lado. Com isso vemos que Akari na verdade não tirava o prota da cabeça. Em seguida chegam alguns amigos da colega de Akari, e eles explicam que Tenjin não conseguiria ir ao festival, pois ele iria ter que trabalhar naquele dia. Em seguida um deles se oferece para pagar algo a Akari, porém logo a amiga dela apaga a vibe dele. Akari então agradece às suas amigas, e elas saem para pegar algo para comer. E enquanto ela estava caminhando pelo festival, se perdendo em seus pensamentos novamente, ela percebe que precisava fazer uma escolha definitiva de com quem ela iria ficar. Até que ela vê algumas garotas falando de um casal que estava por ali. Quando ela tenta ver melhor quem era, percebe que Tenjin estava com Shiori, e acaba entendendo que ele na verdade não iria trabalhar, mas sim tinha ido aproveitar o festival com Shiori, o que acaba partindo seu coração em pedaços. Logo suas amigas chegam e perguntam se ela estava bem, e então ela decide ir para casa logo em seguida. Após isso temos um corte de Tenjin e Shiori, onde na verdade eles só tinham passado por aquele caminho, e logo ele se despede de Shiori para ir de fato ao trabalho. Em sua casa, Jiro estava pensando em Akari, e acaba pensando que já tinha feito muitas coisas que casais de verdade faziam bem antes de Tenjin, e ele acaba se perguntando o que ele seria para ela se ela escolhesse ficar com o Tenjin, que era o cara que ela gostava antigamente. Até que ele finalmente recebe uma ligação de Akari, que estava aos prantos. Ele então decide se arrumar para ir até o encontro dela e poder ajudá-la, o que nos mostra sua preocupação com ela. Ela desliga o celular e quando ele tenta ligar para ela novamente, ele acaba encontrando com ela do lado de fora de casa, chorando bastante. Ela pede desculpas para ele por ter voltado para casa, e ele gentilmente acalenta ela e a recebe com todo amor, o que faz ela se descontrolar e pular em seus braços. Na varanda de sua casa, ela diz que ficou feliz por ter usado aquele yukata, e pergunta se ela tinha ficado bem nele para o prota. E após ouvir sua resposta, pergunta se ele estava com ciúmes, e ele diz que não sabia o que dizer, o que acaba deixando o coração da nossa querida Akari um tanto quanto acelerado naquele momento. Em seguida, ela diz que ele poderia arrumar o laço da yukata do jeito que ele preferisse, e quando ele estava fazendo isso, ele percebe que não lembrava como fazia o nó em si, e quando ela pega o celular para ver se conseguia ajudar ele, ele quase cai no chão, porém o prota consegue segurá-lo, e em seguida ela acaba segurando em suas mãos. Depois disso ela pede para que eles continuassem assim, e que ele chamasse ela pelo primeiro nome, para que sua confiança voltasse, e ele assim o fez. Em seguida, enquanto admiravam os fogos de artifício, Jiro começou a pensar que quando viu Akari chorando no telefone e viu que ela tinha voltado para casa, ele tinha se sentido aliviado. Depois disso vemos que Shiori estava em seu quarto, se perguntando até quando as coisas ficariam estranhas entre ela e Jiro. Em seguida temos uma cena do prota jogando, e no game que ele estava jogando dizia para ele escolher apenas uma princesa, e se ele fizesse a escolha errada, aquele reino seria destruído. E Akari também estava deitada em seu quarto, checando a sua sorte. Mais tarde, Akari e Jiro estavam checando sua posição no ranking, e eles estavam em 13º lugar, e Akari acaba contando com ele por mais um mês junto ao seu lado. Enquanto Jiro estava no banco
banho, a Kari acaba chegando desesperada pedindo por sua ajuda. E quando ele pergunta o que tinha acontecido, era apenas uma aranha pequena que tinha aparecido em seu quarto. Quando ele sai para ver a aranha, ela não estava mais por lá. Enquanto ela fazia suas coisas, ele foi obrigado a acompanhá-la até que ele encontrasse a aranha em si. Não demora muito para que ela sentisse vontade de fazer algumas necessidades e pede para que ele a acompanhasse. Enquanto ela se aliviava, ele ficava do lado de fora da porta esperando por ela. Finalmente eles estão de volta na sala de estar e ela pede para que ele desse um pouco de seu sorvete para ela, o que faz com que o Prota quase libertasse seus espíritos draconianos que estavam à loucura dentro de si. Depois de provar o sorvete, ela acaba chegando mais perto do Prota e ela pergunta para ele como será que seria se eles se conhecessem sem estarem nessa matéria de casal. E logo diz que provavelmente a conversa entre eles seria bem travada. O Prota então diz que o mesmo aconteceria com os outros casais e ela menciona que um dos casais tinha começado a namorar de verdade. E após isso ela pergunta para o Prota o que ele achava de eles começarem a namorar de verdade. Porém em seguida acaba disfarçando. Querendo ou não, isso acabou deixando o nosso Prota completamente perdido em seus pensamentos e se pergunta o que ele teria respondido se aquele fosse um pedido de verdade. Até que a Kari finalmente avista a pequena aranha que ela estava com medo e começa a entrar em desespero enquanto quase sufocava o Prota. Logo ele sugere para comprar um repelente de insetos, mas ela recusa a ideia e diz que chamaria ele caso algo assim acontecesse novamente. Enquanto ambos estavam se preparando para dormir, vemos que a Kari na verdade gostaria de estar ao lado de Jiro e estava bem triste por ter aquela parede atrapalhando eles. Em seguida vemos uma cena de Tenjin e Shiori e ela revela para ele a situação que aconteceu com sua amiga, mas na verdade ela estava se referindo a si mesma. Após falar o acontecido do beijo acidental de sua amiga, ele percebe que ela estava falando dela e percebemos também que possivelmente ele tinha desenvolvido um sentimento por Shiori, ou talvez eu só tenha entendido errado essa parte. Na escola, ela e sua amiga estavam conversando sobre comprar algumas roupas e percebemos que sua amiga na verdade era apaixonada por ela, porém naquele momento ela não tinha se confessado ainda. Em seguida o parceiro de sua amiga chega e diz que ele iria ao karaokê com o Tenjin e elas duas poderiam passar a noite juntas, o que acaba deixando a amiga de Shiori um tanto quanto constrangida, mas Shiori gostou bastante da ideia, já que para ela seria apenas uma noite entre amigas de verdade. Logo vemos o jovem chamado Terafune em um local com o Tenjin e provavelmente o gerente do local em que eles trabalham, aproveitando a noite. Seguido dali, Shiori e sua amiga estavam combinando o que fazer naquela noite que elas passariam juntas, até que repentinamente elas comentam algo sobre as fotos que elas tinham guardadas em seus quartos, e Shiori revela que a maioria das fotos dela, ela estava com o Jiro. Ao ouvir isso, sua amiga ficou um pouco chateada, e logo ela inventa uma desculpa de que seus pais tinham chamado ela e ela não conseguiria passar a noite junta com Shiori. Em seguida vemos Sadaharu com o Jiro, e logo seu amigo começa a invejar o Prota por causa de sua sorte imensa no amor, por ter caído com a garota mais linda do colégio e decide tentar acabar um pouco com a sorte dele. O problema maior é que ele tentaria usar seus lábios para isso, e quando ele olha pela janela, Shiori estava do lado de fora olhando para o restaurante. Logo Jiro aparece para pedir desculpas, e ela pensa que ele estava falando do beijo acidental deles na enfermaria. Porém, ao explicar melhor a situação, vemos que ambos tinham se referido a coisas completamente diferentes, e eles acabam ficando envergonhados depois daquilo. E logo o Prota decide ajudá-la a carregar suas compras até sua casa. No caminho, Shiori agradece a ele, e também pelo dia na enfermaria. Ele pede desculpas, mas ela diz que ele não precisava se desculpar por causa disso, já que ela não tinha achado ruim também. No dia seguinte na escola, vemos o Prota se perguntando o que eles fariam nas férias de verão que logo começaria. E em seguida temos um corte de seu amigo mostrando um trabalho de meio período para ele. Após isso, eles deixam o panfleto cair, e Shiori aparece entregando o panfleto para eles novamente. E diz em seguida que ela e sua amiga tinham se candidatado para participar daquele trabalho também. E logo Jiro diz que iria também. Após isso, Sadaharu diz para ele confirmar com sua esposa antes, e acaba brincando com ele sobre algo que a Kari poderia fazer enquanto eles estavam fora. Porém Jiro diz que ela não era assim, e Sadaharu percebe que ele tinha que tomar uma decisão definitiva logo também. Em sua casa, Jiro acaba se deparando com a Kari vestindo o biquíni o tanto quanto divino de Ia, o que deixa o Prota completamente constrangido. Ela acaba percebendo que ele não parava de fitar ela com os olhos, e ele acaba soltando que tinha pouco tecido naquele biquíni dela. Logo ele pergunta se teria mais homens por lá na praia que ela iria, junto dela e de suas amigas. E ela então acaba revelando que iria para um trabalho de meio período para ir nas férias de verão. E após isso ele diz que tinha um trabalho para fazer junto com seu amigo também. Porém logo comenta que Shiori iria junto. Após ficar um pouco chateada com aquela notícia, ela pergunta em seguida se ele iria se sentir sozinho sem estar com sua esposa. Ele fica calado e logo ela o encurrala, fazendo com que ele se sentisse pressionado a dizer que sentiria sua falta. E não demora muito para que ela confessasse que sentiria muita falta dele. E após isso, eles se abraçam. Depois disso, ele pede para que ela vestisse algumas roupas. E ela pergunta se ele não tinha gostado de seu biquíni, mas ele diz que não tinha odiado. Depois que a Kari ouviu a opinião do Prota, ela decidiu usar o outro biquíni que ela tinha comprado. E em seguida ela diz para Jiro que usaria apenas aquele biquíni para ele, deixando o Prota perdido em seus pensamentos. Logo eles comparam seus panfletos, e eles percebem que ambos estariam no
mesmo trabalho também. Depois de chegarem no local em que eles trabalhariam e visitarem seus dormitórios, finalmente eles se preparam para poder trabalhar de fato. Enquanto Jiro estava conversando com seu amigo, Shiori pergunta para ele se ele preferiria ficar na cozinha ou atendendo os clientes. E ao dizer que ele preferiria ficar na cozinha, ela diz que ficaria com ele também. Logo temos uma cena do Tenjin ensinando a Akari a usar o aparelho do trabalho. Enquanto suas amigas estavam escolhendo algo para comer, Terafuna estava observando eles dois juntos. E logo elas perguntam como ele ficaria se Akari e Tenjin começassem a namorar, já que ele era amigo de Tenjin. Ele então diz que isso não vai acontecer com toda certeza, e elas percebem que ele estava escondendo algo delas. Na cozinha, a amiga de Shiori cria uma situação para que eles pudessem ficar a sós finalmente, e ela então ajuda o Prota a preparar um sorvete. E digamos que pelas coisas que ela falava naquele momento, daria para entender algo muito errado acontecendo naquele local. Logo o Prota acaba apertando o Chantilly com muita força e espirra neles, deixando a situação um tanto quanto constrangedora, eu diria. Depois disso, Shiori decide avançar um pouco na relação deles, e logo ela percebe que as amigas de Akari estavam olhando tudo pela janela, deixando ambos completamente constrangidos e depressivos em seguida. Após isso, eles vão para fora do estabelecimento para aproveitar um pouco a praia, e o Prota percebe que Akari realmente estava usando um biquíni diferente do que ela estava usando para ele. E não demora muito para que Shiori e sua amiga chegassem em seguida, e logo ela pergunta para ele se ele podia acompanhar ela para um local mais isolado. O único problema era que ela estava apontando para um hotel, e agora é esperar lançar mais uns 3 episódios para trazer a parte final desse anime incrível. E galera, se vocês querem ver a parte final desse anime também, deixe seu like, beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço e tamo junto!